Olá, tudo bem? Eu não sei se o áudio vai ficar muito baixo, mas está de madrugada e eu preciso gravar esse vídeo até para poder ficar livre de um problema no ouvido, porque é justamente porque eu não gravei o vídeo completo da outra vez no canal que eu criei, né? E eu não contei a visão inteira, foi em parte, ou com a minha própria compreensão sobre o sonho que o Eterno me deu, que o Criador me deu dos céus e da terra. A é o seu nome, e não Iá, como havia dito. É apenas A. A percepção natural é, a pessoa abre a boca e quando a criança nasce. Enfim, a percepção natural é o Espírito do Criador que está em nós, fôlego de vida dele. Bom, sobre o sonho, eu saía por detrás de como se fosse uma rocha, né? Como se fosse uma porta de um banheiro que se abria. Eu não via a porta. Eu saía dentro desse subterrâneo. Havia uma rocha, como se fosse uma mesa. E nessa rocha havia alguns utensílios, plantas. E esses homens utilizavam cap com lanternas. 3 homens. E um perguntava para o outro: o que vamos ter hoje? 5 por 1 ou 3 por 2? Aí o outro dizia como se não soubesse, e um ficava calado. Eu perguntava, eu era como o vento, eu perguntava a um deles: o que é 5 por 1 e o que é 3 por 2? Mata-se 5 cristãos e libera 1. Mata-se 3 cristãos e liberam 2. Aí eu era compelida a sair daquela caverna do subterrâneo, que eles furavam uma rocha. Eu era levada para o lado de fora, passava por um barranco, barro, até que vinha em um outro degrau um pouco mais elevado. E eu vinha uma mulher vestida toda de branco, que brilhava mais do que o sol, com os cabelos muito compridos, e essa mulher passava por dentro de mim e saía do outro lado, fugindo passando por esse lugar em fuga. Quando o Espírito do Criador continuava me levando, e eu via, saía, subia, né, como se saísse do subterrâneo e fosse para o nível do solo. Eu subia e quando me deparava com uma ponte negra, um piche muito preto, muito específico, e que eu até então não tinha visto igual. Nessa ponte, né, é que depois eu vi que as estradas estão mudando, o piche das estradas estão escurecendo. Quando eu passava, havia pessoas de várias religiões, umbandistas, espíritas, kardecistas, testemunhos de Jeová, todos eles vestidos e assentados sobre essa ponte. No final dessa ponte, onde eles estavam, tinha uma delegacia, como se fosse um consulado, né? E do outro lado dessa delegacia, um ser muito grande, com cerca de 2 metros de altura ou mais, que parecia um fantasma do Ghostbuster, que é um desenho infantil de caças-fantasmas que existia na minha época, quando eu era criança. Ele era muito alto. Eu era levada para dentro eu aparecia, já não era levada, eu aparecia dentro dessa delegacia. Éramos 3 pessoas, né? E eu estava vestida como uma prostituta. Minha roupa era como uma prostituta, mas eu não era uma prostituta. E ali, dentro daquela delegacia, né, havia um outro compartimento atrás de mim, uma câmera
atrás dessas três pessoas, vamos assim dizer, que hoje eu entendo que é o poder legislativo, executivo e judiciário, mas existia atrás de mim um outro local. E o espírito do Criador não me levava até lá, mas ele me revelava o que havia lá. E quando ele falava, vinha ou a mesma mulher ou outra mulher exatamente igual, nos mesmos moldes, vestida toda de branco, os cabelos muito compridos, brilhante, como mais do que o sol, vida pura dentro dela toda. E ela era levada dentro dessa recâmara secreta. Dentro dessa recâmara secreta, quando ela entrava lá, ela simplesmente, o espírito do Criador me revelava que eles cercavam assim o crânio dela por trás com um serrote. E essas pessoas que faziam isso eram um chinês ou um coreano, porque existiam duas pessoas dentro dessa recâmara, tá? Existiam duas pessoas e dava uma injeção letal nela e ela expirava. E eles pegavam a cópula, essa caixa craniana, e pendurava de cabeça para baixo, com aquele cabelo comprido, esticado, numa estante, como se fossem tacos de sinuca, né? Eram tacos de sinucas. Eu perguntava, o que é isso? Ele respondia, troféus. Quando o público estava lá fora, né? O que aconteceu? Houve uma guerra lá fora, existia um homem exatamente da mesma cor de pele, um terno cinza, e ele apontava contra aquela delegacia, denunciava aquela delegacia, e aí começava uma grande revolução, uma guerra do lado de fora, né? Até que eu pedia que eu pudesse ver por um olho mágico um homem de cinza, todo de cinza, que até então eu não sabia o que era, que se refere a guarda civil, guarda municipal, guarda militar, porque todos eles obedecem a um único comando, que é o Ministério da Defesa. E todos os uniformes estão se transformando em cinza. Os carros, as viaturas, aos poucos estão se transformando em cinza, porque é um ministério apenas. E aí começava essa guerra lá fora, denunciada por esse homem de terno cinza, ou seja, ele também faz parte, né, como se fosse um púlpito, e ele denunciava, apontava veementemente contra aquela delegacia, e aquele ser que estava lá fora, né, ele tinha uma espada como se fosse uma foice, e ele degolava, ele cortava as cabeças, mas era muita cabeça que voava, muita cabeça, muita cabeça. As cabeças voavam do lado de fora da delegacia, muitas cabeças sendo degoladas. E eu saía daquela posição de prostituta e me escondia debaixo de uma mesa. Debaixo de uma mesa, em cima dessa mesa tinha um jarro de água, né, como se fosse um local para lavar as mãos. E depois eu apareci numa outra cena, fora de todo aquele contexto, escrito Abacuque, capítulo 2, versículo 3, dizendo, escreve visão para quem possa passar, veja correndo, né, que alguém passa correndo e possa ver. Escreve a visão. E esse local que eu estava era a Praça Sans Penha, Afonso Sans Penha, aqui no Rio de Janeiro, que eu estava na contramão dessa mão, essa via é como se fosse para cá e eu estava para lá, numa contramão, esperando um sinal abrir, e era como se fossem poucos carros que tinham se posicionado ali. Em pesquisas referente à localização, é a sede de mesquita muçulmana e de várias outras religiões. E é isso.
Eu acho que agora eu contei, eu acho, não tenho certeza que agora eu contei tudo. Vou publicar o conteúdo e que o Espírito de A possa nos dar o discernimento a cada dia. Assim seja.